Jovem de apenas 24 anos morre após sofrer acidente e ficar 5 dias internada. Após tombamento de motocicleta, Emily de Lima e Silva foi atropelada por um caminhão. Condutor de carreta também acaba morrendo após acidente. A cabine do veículo foi tomada pelas chamas. Estado apresenta queda nos registros de homicídios. Os dados refletem também em Rio Claro, que contabilizou apenas 2 assassinatos no primeiro semestre do ano. Novos radares já estão em funcionamento em Rio Claro. E ainda, Debate em Rede teve mais uma edição para ampliar discussão sobre proteção às crianças. Hoje é terça-feira e esses são alguns dos destaques do RC Notícias, que começa a partir de agora. Olá, boa noite. A gente começa falando de uma tragédia, a morte de uma jovem de apenas 24 anos. Ela sofreu um acidente na quinta-feira na rodovia Washington Luiz, em Santa Gertrudes. Foi socorrida, porém não resistiu e acabou morrendo ontem. Emily de Lima e Silva era de Rio Claro, mas trabalhava em Cordeirópolis. Segundo a concessionária, ocorreu um tombamento de motocicleta que a jovem conduzia em trecho ali de Santa Gertrudes. A vítima acabou sendo atropelada em seguida por um caminhão. Ela foi socorrida então em estado gravíssimo, mas acabou morrendo nesta segunda-feira. A jovem era cirurgiã dentista e trabalhava então também na cidade vizinha. Muita comoção aí de amigos e familiares com essa perda e ficam aqui os nossos sentimentos também. E um outro acidente na rodovia Washington Luiz, à altura de Tirapina, também resultou em uma vítima fatal. Foi na tarde de ontem e, segundo relatos, no local, a carreta Scania trafegava na rodovia sentido sul quando no quilômetro ali, por motivos a serem apurados, o condutor perdeu o controle da direção, vindo a colidir na traseira de outra carreta. A carreta Scania ficou aí em L na pista e, em decorrência do impacto, iniciou um incêndio na cabine. Em seguida, a carreta foi totalmente tomada pelas chamas. Bombeiros e Defesa Civil, com caminhão-pipa, atuaram no combate contra o incêndio, mas infelizmente o condutor da carreta com produto perigoso morreu no local. Equipes da Polícia Rodoviária e da CETESB também trabalharam ali nesta ocorrência. E falando de segurança, dados da Secretaria de Segurança Pública, divulgados nos últimos dias, apontam que o Estado apresentou redução de homicídios no primeiro semestre deste ano. Os números refletem também em Rio Claro, que no mesmo período registrou apenas 2 casos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o interior de São Paulo registrou queda nos índices de homicídios dolosos e latrocínios. Os números são referentes ao primeiro semestre de 2026. De janeiro a junho deste ano, foram 728 assassinatos em todo o interior, um caso a menos que o total registrado no mesmo intervalo do ano passado. Os latrocínios, roubo seguido de morte, passaram de 27 para 22 casos em 6 meses, o menor patamar de criminalidade desde 2021. A queda refletiu também em Rio Claro. Nos primeiros 6 meses deste ano foram registrados 2 homicídios e nenhum latrocínio. Um cenário bem diferente de 2025, quando de janeiro a junho foram contabilizados 13 homicídios e 1 latrocínio. Os números fazem parte do Anuário de Segurança Pública, que analisou todos os dados de todo o país. Para a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, os resultados de ambos os indicadores acompanham ações de combate aos crimes violentos, com integração entre as polícias, uso de inteligência e investigação. Olha, e sobre trânsito, depois de passarem pelo processo de aferição do IPEM, os novos radares instalados em Rio Claro estão em operação. Os equipamentos anunciados pela Prefeitura na semana passada começam a fiscalizar o trânsito após a conclusão dos testes e da certificação exigida para esse tipo de equipamento. Ao todo, são 8 pontos de fiscalização eletrônica. 3 deles ficam na Avenida Brasil, na região de Ajapi.
Os demais foram instalados na Avenida Castelo Branco, próximo à rotatória da Rua 14, na Avenida Amaral Gurgel, entre as ruas 9 e 14, na Avenida Visconde, entre as ruas 8 e 9, na Rua Doutor Eloy Chaves, próximo à entrada do NAM, e na Rua João Polastre, entre as avenidas 29 e 37. Segundo a Prefeitura, a definição dos pontos levou em conta o histórico de acidentes, registros de excesso de velocidade e a grande circulação de veículos e pedestres. A administração disse também que foram considerados trechos próximos de escolas, hospitais, áreas comerciais e locais com fluxo intenso de travessia. O município afirma que o objetivo é aumentar a segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes. Além da fiscalização de velocidade, parte dos equipamentos será integrada à muralha digital, ampliando o monitoramento de importantes corredores de entrada e saída da cidade para auxiliar o trabalho das forças de segurança. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para eletricista, ajudante geral, operador de produção, pedreiro, recepcionista, auxiliar de cozinha, secretária, pintor automotivo, atendente de loja e motorista entregador. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal na internet. E a seguir vamos ver quais os temas debatidos no retorno dos vereadores às sessões da Câmara em Rio Claro. E ainda Debate em Rede contou com nova edição para ampliar a discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes. O Apostolado Claritiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix, para o e-mail apostolado@claritianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras. A morte de 2 gestantes logo após o parto em um hospital público de Brasília, com intervalo de apenas 3 dias entre os casos, reacendeu o debate sobre a importância do parto seguro. Segundo especialistas, o acompanhamento adequado desde o pré-natal, o planejamento e o cumprimento de protocolos são fundamentais para reduzir riscos e garantir mais segurança à mãe e também ao bebê. Esperar um bebê significa viver uma profunda transformação, uma metamorfose que se dá para gerar e manter uma vida. Os batimentos cardíacos ficam mais rápidos, o volume de sangue aumenta para nutrir a placenta, órgão que sustenta o feto.
E é durante esse processo que começa a ser construída a decisão sobre o parto. Uma boa preparação começa antes da gravidez, né? Então, o melhor momento para a gente avaliar o que a gente pode fazer pela nossa saúde e se preparar para uma gravidez saudável e um parto seguro é, antes de engravidar, já começar a procurar as informações. Procurar saber como que está a sua saúde, que vacinas, que medidas você pode tomar antes de engravidar para proteger tanto a sua saúde quanto a do seu bebê. De acordo com a Unicef, um parto seguro é aquele em que a mulher recebe da equipe de saúde informações claras sobre tudo o que está acontecendo desde que é acolhida. Tem suas necessidades respeitadas e pode ser submetida a intervenções quando for preciso. Em gestações de baixo risco, o parto normal é uma opção segura, mas uma cesariana pode salvar vidas quando existe uma indicação clínica específica. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, o país registrou 95 óbitos maternos ocorridos no momento do parto. Para dar mais segurança desde a gestação, passando pelo parto e o pós-parto, foi criada a Rede Aline, que promove um modelo de cuidado materno-infantil humanizado no pré-natal e até os 2 anos de idade. A Rede Aline estabelece que todas as informações sobre a gestante estejam disponíveis para os serviços de saúde, incluindo as orientações para a elaboração do plano de parto, que permite à gestante registrar suas preferências para o momento do nascimento. Lógico, com uma avaliação pela equipe de enfermagem, pelo médico obstetra de plantão, que vai começar a desenhar o planejamento daquele parto. Se ele tem condições para ser um parto normal ou se ele já apresenta algum sinal que ele pode ser, dependendo da gravidade, do estado da mãe e do bebê, se ele pode vir a ser um parto cesariano. E a gente fala agora desse tempo seco e os riscos de incêndios. Inclusive, uma ocorrência foi registrada nesta manhã, viu? De acordo com a Defesa Civil, o incêndio atingiu uma área de vegetação. O canavial fica na divisa da FEENA, a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, tendo como ponto de referência a região situada ali atrás do bairro dos Lopes. As equipes competentes foram acionadas para atendimento, realizando o combate às chamas e as ações de rescaldo, com o objetivo de evitar, claro, a propagação do fogo para áreas adjacentes ali, especialmente para o interior da FEENA, que ali já é uma área, né, com bastante risco. Então fica o alerta, porque na maioria das vezes esses incêndios ocorrem por ações humanas. A quarta-feira deve ser de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Araras, a mesma oscilação, mínima de 18 e máxima de 31. Em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 19 e 32 graus. E falando agora de política, a volta dos trabalhos na Câmara de Rio Claro foi marcada por discussões sobre segurança pública por conta de um projeto que muda a forma de custeio da chamada atividade delegada. O uso também das comissões conjuntas para acelerar a votação de projetos também gerou repercussão. Um dos principais assuntos da sessão foi o projeto da Prefeitura sobre a atividade delegada. O programa permite que policiais militares trabalhem de forma remunerada durante os dias de folga para reforçar o policiamento na cidade. Hoje, a lei prevê que esse convênio seja custeado com recursos de emendas parlamentares. A proposta enviada pelo Executivo muda essa regra e permite que o pagamento seja feito com recursos do próprio orçamento municipal. A mudança gerou debate entre
entre os vereadores. Embora a maioria tenha se manifestado favorável ao programa, parlamentares questionaram de onde sairá o dinheiro para bancar a atividade delegada. A preocupação é que os recursos sejam retirados do orçamento da Secretaria de Segurança e acabem reduzindo investimentos na Guarda Civil Municipal. Vereadores da base afirmaram que receberam do Executivo a garantia de que isso não acontecerá e que, se necessário, haverá suplementação orçamentária. Mesmo assim, parte dos parlamentares defendeu uma análise mais detalhada do projeto antes da votação. Outro tema que provocou discussão foi o grande número de pedidos para que projetos tramitem em comissões conjuntas. Esse procedimento acelera a análise das propostas, mas foi criticado por vereadores que afirmaram que o recurso tem sido usado com frequência excessiva, esvaziando o trabalho das comissões permanentes da Câmara. Agora, os projetos seguem para análise dos vereadores antes de voltarem ao plenário para a votação. Pedro Gaspar, de Rio Claro. E sobre proteção às crianças e adolescentes, ocorreu em Rio Claro mais uma edição do projeto Cine Debate em Rede, organizado pelo Conselho Tutelar Sul. Dessa vez, os presentes acompanharam aí e se emocionaram também com o clássico do cinema brasileiro Meu Pé de Laranja Lima, uma obra que atravessa gerações e nos convida a refletir sobre a infância, os vínculos familiares, a escola, a pobreza, a violência, a escuta qualificada e principalmente sobre o papel de cada um de nós na proteção de crianças e adolescentes. Após o filme, um debate foi promovido com especialistas que atuam nesta causa, na prevenção da violência contra crianças. O evento busca fortalecer o diálogo, a troca de experiências e a atuação integrada da rede de proteção. Eu estive por lá participando e realmente foi uma tarde de aprendizado, diálogo e fortalecimento. E olha, o próximo encontro acontece no dia 28 de agosto. Os interessados podem entrar em contato para fazer a inscrição também pelo telefone, viu? Debate em Rede, sempre com uma edição a cada mês aqui na cidade de Rio Claro. Parabéns aos organizadores. Inclusive, aproveitar para mandar um abraço para os conselheiros tutelares lá do Conselho Tutelar Sul, que já mandaram mensagem dizendo que nos acompanham todos os dias. Então, um beijo para vocês, um ótimo trabalho e parabéns. E assim encerramos mais uma edição do RC Notícias. Estamos de volta amanhã, viu? Eu te espero. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.